Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 12, Vivendo no Espírito. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são a vida no Espírito, segundo, o confronto entre carne e o Espírito, terceiro, o avivamento pelo fruto do Espírito. Nosso texto áudio se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nossa verdade prática diz que o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. A palavra-chave é Espírito, sopro. Então, primeiro tópico, a vida no Espírito. Primeiro subtópico, andando em Espírito. Gálatas 5,16, só a parte A do versículo diz: digo, porém, andai em Espírito. A palavra andar aqui, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é viver, experienciar, praticar e conduzir. Ou seja, então andar em Espírito significa viva no Espírito, experimente a vida no Espírito, pratique a vida no Espírito, se conduza pelo Espírito. Então o Espírito aqui é com a letra E maiúscula. O que isso significa? Que é uma vida cristã direto, debaixo da direção do Espírito Santo. Esse E maiúsculo, esse Espírito maiúsculo é o Espírito Santo. Então nossa vida tem que estar pautada debaixo da direção, orientação do Espírito Santo e dentro da palavra de Deus. Romanos 8:1 vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então esse Espírito é o que habita no nosso Espírito. O Espírito Santo habita no nosso Espírito. Segundo subtópico, por que andar em Espírito? Então tem porquê e depois vai ter como. Por que andar em Espírito? Gálatas 5,16, a parte B do versículo vai dizer: digo, porém, andar em Espírito, a parte A que nós já lemos, agora a parte B, e não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência significa desejo. Então, se nós andarmos em Espírito, nós não vamos cumprir os desejos da carne. Então, a resposta é clara e objetiva. Aí Romanos 8,2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então existe a lei do Espírito que nos conduz à vida e existe a lei do pecado que nos conduz à morte. E não é só vida aqui terrena, não, é vida eterna com Deus, e também morte, fala de morte eterna no lago de fogo e enxofre, no inferno. Romanos 5,12 vai dizer assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, está vendo só? Então aqui, a lei do pecado gera a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por isso que todos dependemos de aceitar Jesus, para que os nossos pecados sejam perdoados e nós possamos habitar com Ele por toda a eternidade. Aí o terceiro subtópico vai dizer assim: como andar em Espírito? João 3,3 vai dizer assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós precisamos nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Paulo também, escrevendo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5:17, vai dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ou seja, houve uma conversão, houve uma mudança de caminho. Eu estava caminhando para o inferno, eu me converti, agora eu estou caminhando para o céu. E para isso eu preciso estar em Cristo, receber a Cristo, aceitá-lo de todo o meu coração, com todas as minhas forças. João 14,17 também diz assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O resumo desse tópico diz assim: ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, ou os ensinamentos da palavra de Deus. O segundo tópico vai falar o confronto entre a carne e o Espírito. Primeiro subtópico, carne versus Espírito. 1 de João, capítulo 2, versículos 15 e 16, vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando ele diz assim, não ameis o mundo, são as coisas do mundo, são as coisas mundanas, é o sistema mundano. O amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então tudo isso aqui, todos esses desejos, todas essas concupiscências, como ele diz aqui, não são do Pai. Tudo isso aqui pertence ao mundo. Todos os nossos desejos carnais pertencem ao mundo.
O Gálatas também, Paulo escrevendo a Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, vai dizer: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ao 17, porque a carne cobiça contra o espírito aqui é com letra maiúscula, tá? É o Espírito Santo que vem habitar dentro do nosso espírito. Então, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, é um contra o outro o tempo todo, para que não façais o que quereis. E quem que vai decidir isso daí? Nós vamos decidir, a nossa alma vai decidir se nós queremos satisfazer os desejos da nossa carne, os desejos carnais, as concupiscências dos nossos desejos, ou se nós vamos escolher fazer aquilo que o Espírito Santo tem falado, tem comunicado com o nosso espírito. Agora, essa luta é constante, essa luta é diária, essa luta é enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Não adianta, eu estou com 70 anos, já passei dessa fase. Não, não passou não. Continua nessa fase. Essa fase é constante. O diabo sabe aquilo que mais nós gostamos, aquilo que mais nos interessa. Então ele vai colocar no nosso caminho tudo aquilo que é apetecível, que nós gostamos, que os nossos olhos querem ver. O segundo subtópico vai falar sobre as obras da carne. Carne no grego aqui é sarx, né? É a natureza decaída do homem. Então não é o meu corpo em si, é a natureza decaída que habita dentro de mim. Então essa natureza é o tempo todo, ela vai estar comigo enquanto eu viver aqui nessa terra. Então essas obras elas podem ser classificadas em algumas categorias aqui, né? São várias categorias. Primeiro, práticas sexuais ilícitas, está em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Segundo, práticas religiosas, a pessoa acha que está servindo a Deus, mas na verdade ela está seguindo simplesmente uma religião, está em Gálatas capítulo 5, versículo 20, só a parte A do versículo. Terceiro, mau relacionamento humano entre as pessoas, não é isso? Mau relacionamento, pessoa que não se dá com ninguém, que briga com todo mundo, está lá em Gálatas capítulo 5, a parte B do versículo e também no versículo 21. 4, vícios e mau hábitos, está em Gálatas capítulo 5, versículo 21, e ele também fala assim, de coisas semelhantes a essas, ou seja, ele faz uma lista com vários itens ali de obras da carne, e também fala assim, coisas semelhantes a estas, ou seja, não está nessa lista, mas também faz parte das obras da carne. E qual que é o resultado? Gálatas 5:21 diz o resultado: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só o perigo de não andar no Espírito e andar fazendo as obras da carne. Também Paulo, falando aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 9, ele diz assim, não sabeis, olha a pergunta que ele faz, vocês não sabem que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha a pergunta que ele faz, injustos não vão herdar o reino de Deus. O resumo desse tópico vai dizer assim, em termos espirituais, o confronto entre a carne e o Espírito trata-se da maior luta da vida do crente. Esse confronto, como eu falei, ele é constante, ele é todos os dias. Não tem um dia que nós temos folga, nem dormindo nós temos folga. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele não dorme, ele não cochila. Ele é igual a Deus, Deus não dorme, Deus é um ser espiritual, não dorme. Então é o tempo todo, para nós, 24 horas no ar. Para Deus não tem tempo, Deus é atemporal. Agora o diabo, o tempo todo acordado também, maquinando o que ele vai fazer, o que ele pode fazer contra as nossas vidas, o tempo todo. O terceiro tópico vai falar sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. Pode notar que sempre, mesmo na leitura, Gálatas 5,19, sempre que nós vamos ler, o fruto está sempre no singular, é o fruto, ou seja, é um fruto só, é o fruto do Espírito. Aí ele vai se dividir em vários gomos, em várias partes. O primeiro subtópico vai falar sobre fruto do Espírito. Então Gálatas 5,22 ao 23 diz assim, mas o fruto do Espírito, eu citei errado, né? Falei 5,19, né? 5,19 vai falar das obras da carne. Então é 5,22 e 23. Mas o fruto do Espírito olha só, o fruto no singular do Espírito é no singular. Amor, aí vem os gomos, não é isso? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ele cita aqui 9 gomos do fruto do Espírito. Aí o 23 completa, contra estas coisas não há lei. Lembra que nós falamos da lei do pecado, da lei do Espírito? Então, contra estas coisas, contra o fruto do Espírito, não existe nenhum tipo de lei. Então, isso aqui é um aspecto do fruto que não pode ser dissociado do outro. Ou seja, eu tenho um gomo do fruto do Espírito chamado bondade ou benignidade, ou eu tenho um fruto do Espírito chamado fé. Não, o fruto do Espírito ele não pode ser dissociado. Já que ele é um fruto só, se você pega uma laranja que tem vários gomos, quando você chupa a laranja, você não vai ficar separando o gominho para... Não, você vai chupar uma laranja. Chupei uma laranja, ou seja, todos os seus gomos
fez parte, completou essa laranja para que eu pudesse, não, eu só quero essa parte aqui, só a parte do amor, não quero, não, ele é indissociável, ou seja, ele não pode se separar. Então nós podemos usar o exemplo da fruta, como nós já falamos aqui, né? Tem vários gomos, mas é um só fruto. Ó, uma mão tem 5 dedos, mas é somente uma mão, tá certo? Deixa eu rolar aqui, o segundo subtópico, os 9 aspectos do fruto do Espírito, conforme nós já falamos, Gálatas 5:22. Então na Bíblia a palavra amor, algumas traduções vai estar como caridade, porque caridade antigamente era alguma coisa muito forte. Com o passar do tempo, a palavra foi perdendo o seu valor, então colocou-se a palavra amor, porque na verdade é o correto seria a palavra amor. Hoje caridade para nós é como se fosse dar esmola, vou fazer uma caridade, vou dar uma esmola, então não, o correto seria amor. Então amor aqui, no original é ágape, a palavra escrita aqui é ágape, então ela significa o quê? O amor verdadeiro, o amor de Deus, né, no coração do homem. Filipenses 1:9 diz assim: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, ou seja, não é um amor burro, é um amor inteligente, é um amor que pensa. Ciência, olha só, o vosso amor cresça em ciência e em conhecimento, ou seja, tem que crescer inteligente, não é para crescer burro, não é para crescer de qualquer maneira, não, tem que crescer de forma sadia, de forma pensante. 1 de João 4, versículos 7 e 8 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. 8. Aquele que não ama Deus não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de João 4,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, quem está em amor está em Deus e Deus também está nele. A palavra gozo, que é o segundo gomo, é alegria produzida pelo Espírito Santo. Filipenses 1:4 diz assim: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paz, que é o outro gomo, o terceiro gomo. Filipenses 4:7 diz: e é a paz de Deus que excede todo entendimento, todo conhecimento, toda sabedoria humana. Essa é a paz de Deus, esse é um dos gomos do fruto do Espírito. Também longanimidade, é a paciência para suportar as adversidades, os defeitos do outro. Longanimidade, falar de alguma coisa que é longa, que é extensa. Efésios 4:2 diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então a longanimidade faz com que nós suportemos os defeitos dos outros e os outros suportem os nossos defeitos. Sabia que você tem defeito? Eu tenho muitos defeitos, então todos nós temos defeitos e as pessoas têm que nos suportar através desse gomo do fruto do Espírito chamado longanimidade. 2 Timóteo 3,10 vai dizer assim: tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Então Paulo está orientando Timóteo aqui para seguir a doutrina dele, para seguir o modo de viver dele, para seguir as intenções dele, para seguir a fé dele, para seguir o exemplo de longanimidade dele, o exemplo de amor e também o exemplo de paciência que Paulo tem. Não, siga esse exemplo aqui, Timóteo, segue tudo que eu estou fazendo, você faz também. E também Hebreus 12:1 diz assim: portanto nós, não, isso aqui pode pular, né? Vamos lá, benignidade. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. A pessoa benigna é a pessoa que perdoa. Efésios 4:32 vai dizer assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, sabendo que, se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Então esse gomo do fruto do Espírito também precisa ser desenvolvido na nossa vida, bem como todos os demais, claro. Bondade refere-se àquele que é bom. Então Mateus 12:35 diz que o homem bom, tá vendo só? Então esse gomo do fruto do Espírito está aqui, ó. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Agora, o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Efésios 5:9 também, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. E o Salmo 37:23 também diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. O Senhor, ele se alegra no nosso caminho. O Senhor deleita no caminho do homem bom.
Depois vem a fé. A fé não é essa fé natural, fé comum. Eu acredito que se eu pegar esse ônibus eu vou chegar lá no centro. Não, essa é a fé natural. Mas aqui no gomo do fruto do Espírito não é a fé natural. É a fé produzida pelo Espírito Santo no coração das pessoas que já creem em Deus conforme as Escrituras. Tá vendo? Não é fé natural e também não é fé salvífica. Tá vendo? É uma fé sobrenatural, uma fé diferente. Então João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. O que é água? O que é essa água viva? A água viva é a palavra de Deus. Essa água tem que fluir do nosso ventre, ou seja, ela vai sair pela nossa boca. Romanos 1,17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, ou seja, as obras da lei são praticadas, as obras de justiça são praticadas, mas a salvação não vem através das obras, a salvação vem através da fé. Isso também não é nosso, é um dom de Deus, como diz Efésios 2, versículos 8 e 9. E Hebreus 11,6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? Agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. E também vem mansidão, o próximo aqui. Mansidão diz respeito àquele que é manso. Moisés era o homem mais manso da face da terra, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil, diferente de muitos outros. Eu tenho sangue na veia. Irmão, todo mundo tem sangue na veia, porque se não tiver sangue vai morrer, não é isso? Eu tenho sangue, eu não tenho sangue de barata. Eu também não tenho sangue de barata. Ninguém tem sangue de barata, mas nós temos que ser mansos. Esse gomo do fruto do Espírito precisa desenvolver na nossa vida. Tem gente que não tem paciência com o trânsito. Eu mesmo sou um desse aí, não tem paciência no trânsito. Esse fruto tem que se desenvolver na nossa vida, cada vez mais. Temos que ter paciência. Levou uma fechada, aconteceu alguma coisa, alguém gritou, alguém buzinou, alguém xingou. Irmão, mansidão, essa é a melhor resposta. Mateus 5,5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só, os mansos vão herdar a terra. Olha só, quer herdar a terra? Tem que ser manso. 1 Timóteo 6, versículo 11: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Olha só o conselho que Paulo dá para Timóteo. E também vem a temperança, quer dizer autocontrole, domínio próprio. É o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida. Tito 1,8 vai dizer assim: mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. O tempero, quando nós utilizamos para fazer um alimento, nós não colocamos em excesso e nós não colocamos pouco, nós colocamos de maneira equilibrada. Então esse é o tempero. Nós somos o sal da terra, nós somos o tempero deste mundo. Então nós não podemos ser de mais, nós não podemos ser de menos, nós temos que ser na medida certa. 2 de Pedro 1,6 vai dizer assim: e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. Então isso vai ter, Pedro vai falar assim, tem que acrescentar, a ciência você acrescenta a temperança você acrescenta a paciência, e a paciência você acrescenta a piedade. Aí o terceiro subtópico vai dizer assim: contra o fruto do Espírito não há lei. Ou seja, nada vai contra o fruto do Espírito, nem mesmo nenhum tipo de lei. Lembra? A lei do Espírito de vida, a lei do pecado e da morte. Nenhum tipo de lei vai contra o fruto do Espírito. Por quê? Porque não tem como. Tem como uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa, tem como ir contra uma pessoa dessa? Não tem. Não existe alguma lei contra uma pessoa dessa? Não existe. É lógico, estão criando leis para tudo aí, mas contra esse tipo de pessoa não existe lei. Contra a pessoa cheia do fruto do Espírito na sua vida, não existe lei. Então Gálatas 5, 23 ao 25 vai dizer assim: contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram os desejos da carne com todas as suas paixões, com tudo aquilo que tem foi crucificado na cruz. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se Cristo deu o seu Espírito para nós, temos que dar ouvidos à voz do seu Espírito para poder andar conforme ele andou. O resumo desse tópico diz que o uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis, práticas inseparáveis. E a conclusão aqui também, bem rapidinho:
Deus concede bênçãos sobre os crentes que vivem no Espírito. Deus tem muitas bênçãos para dar a todas as pessoas que vivem no Espírito, que andam no Espírito, que obedecem à voz do Espírito, que obedecem à sua palavra, que seguem o exemplo de Jesus nessa terra. Deus tem muitas bênçãos. Efésios 1:3, para nós concluirmos, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Olha, as bênçãos já estão disponíveis para nós. Nos abençoou com todas as algumas bênçãos, não, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, nossas bênçãos já estão disponíveis, é só nós termos acesso, é só nós chegarmos até lá e pegarmos ela. Elas estão disponíveis para nós, conforme Efésios 1:3, acabamos de ler aqui nesse momento. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.